Se você chegou até aqui, provavelmente você quer entender um pouquinho da notícia que foi divulgada pelo jornalista Thiago Erdi, sempre dando aqui o crédito pela matéria, pela investigação muito bem feita que ele realizou, referente a uma investigação que está tendo na ANS, que começou justamente com a matéria dele, referente às juntas médicas que os planos fazem com os pacientes. Isso aqui pode virar algo muito grande, eventualmente até uma questão criminal. Já vou te explicar o porquê. Basicamente, e tem até uma entrevista no UOL que a gente vai reagir aqui no canal, então se tu não quiser perder o react, se inscreve aqui no canal, tá bom? Mas, basicamente, eu vou te explicar como funciona a junta médica. Sempre que um plano de saúde entender que o procedimento que foi prescrito para o paciente não é o correto, seja por uma questão financeira, porque tem alguma outra alternativa, ou seja, porque entende que aquela não é a prescrição correta para o paciente. Isso serve também para evitar uma ou outra fraude, serve para garantir a segurança do paciente, ou pelo menos deveria servir para isso. Mas sempre que ele entender que esse não é o procedimento correto, vai se abrir o que a gente chama de uma junta médica. Como funciona a junta médica? A junta médica é sempre composta, em regra, por 3 médicos. Um médico do paciente, um médico do plano e um médico desempatador. Então, o médico do paciente, ele faz um pedido para a operadora. Olha, operadora de plano de saúde, eu quero pegar aqui um caso hipotético. A minha paciente que fez uma cirurgia bariátrica, que ela faça uma cirurgia reparadora pós-bariátrica, que seja uma abdominoplastia. Ok, ele vai prescrever isso para o paciente, esse pedido vai para a operadora, e a operadora, dependendo do caso, ela tem uma opção de constituir uma junta médica. O que é essa tal de junta médica? A junta médica, ela é, como eu comentei, composta por 3 médicos, e esse médico desempatador, que é o grande debate, digamos assim, que a gente tem. Porque esse médico desempatador, ele não é pago diretamente pelo paciente, ele é pago diretamente pela operadora, ainda que seja por meio de uma empresa terceirizada, como a maioria dos operadores fazem atualmente. E aí, esse médico, ele é pago pela operadora, não tem uma fiscalização da ANS, que seria a entidade responsável por fiscalizar esse tipo de caso, até porque a ANS hoje não tem braço suficiente para isso. E saiu essa reportagem do Thiago Erdi, onde ele comenta que surgiram algumas denúncias de que essa empresa que é terceirizada para indicar os médicos desempatadores da questão da junta médica, uma das empresas foi comprada pela Bradesco Saúde, pelo Banco Bradesco. Então, o Banco Bradesco, que tem um plano de saúde, é dono de uma das empresas que faz essa auditoria médica. E ainda tem mais, tá? Não é só isso, que é um conflito de interesses muito grande. Ainda por cima, essa empresa que faz auditoria médica tem denúncias, segundo o Thiago Erdi, de que os funcionários eram obrigados a enviar para a operadora validar o parecer final do médico desempatador antes de enviar para o paciente. Então, isso aqui, para mim, beira um crime contra a ordem consumerista. Isso aqui tem que ser notificado, tem que ser cientificado ao Ministério Público para que ele apure quais são os eventuais delitos. Eu não sou médico da área criminal, mas para mim é de fato um crime contra o consumidor final. Não tem dados sobre quantos por cento dos casos que vão para a junta médica que são negados, quantos por cento que são autorizados. Tem ainda uma forte influência do plano para até tentar evitar que um caso vá para a junta médica quando eles tentam, de alguma forma, coagir o médico do paciente para que ele mude a prescrição que indicou para o médico do paciente. Tanto é que, se você observar ali no site dos Conselhos Regionais de Medicina, tu vai observar que muito Conselho Regional de Medicina tem emitido notas sobre a autonomia do médico, porque muitas vezes o médico ele não tem uma prescrição, ele acaba não sendo livre para prescrever o que ele entende que é o melhor para o paciente, por conta da interferência de uma operadora de plano de saúde, por exemplo. Então, tem muita coisa obscura que acontece hoje na junta médica. A denúncia, a apuração, melhor dizendo, feita pelo jornalista Thiago Erdi,
foi de muito bom tom. Recomendo fortemente que tu leia essa matéria, que você acompanhe o Thiago referente ao futuro desdobramento disso. A ANS finalmente se manifestou, hora, parece que a ANS resolveu trabalhar, finalmente abriu uma investigação após a matéria do Thiago referente à atuação da junta médica, tá? Mas o que eu vejo que é mais grave atualmente é a ausência de autonomia do médico e como que o judiciário como um todo tem avaliado essa questão da junta médica. Porque a junta médica ela pode ser constituída, só que a junta médica ela deve ter um profissional desempatador que ele é imparcial. No meu ponto de vista, para esse profissional desempatador ser imparcial, não poderia ser a operadora de plano de saúde a pagar por esse profissional. Como que ele vai ser imparcial se o salário dele, ou então a remuneração dele, vem de uma empresa que recebe um valor da operadora de plano de saúde diretamente? Então, para mim, a junta médica ela deveria ser feita por algum profissional. Eu sei que hoje é difícil porque a ANS não tem braço para isso, não tem gente suficiente para fazer esse tipo de demanda. Mas o ideal seria que a própria ANS fizesse essa parte do desempate de uma eventual divergência que se tem, porque a ANS é a agência que tem o poder de fiscalização. Então, o ideal seria isso. Uma das coisas mais absurdas que a gente observa aqui é a ausência de estudos sobre qual que é o percentual que é aprovado, que é negado numa junta médica. A maioria dos pacientes acaba tendo uma indicação clínica que é alterada por conta de uma junta médica. A grande maioria dos pacientes. E aí, o que resta ao paciente, na maioria dos casos, é ingressar no Poder Judiciário. No Poder Judiciário, a maioria dos juízes tem o entendimento de que prevalece o entendimento do médico assistente, ainda mais agora com essa reportagem, ainda mais agora com essa apuração. Então, se você, por acaso, é um paciente que tenha tido uma negativa por conta de uma junta médica, minha recomendação, busque um advogado que seja atuante e especialista na área da saúde para que ele possa te orientar e ajudar sobre o que pode ser feito, tá? É isso. Segue o Thiago Erdi, que é um excelente jornalista, falei isso algumas vezes aqui, mas a gente tem que divulgar o bom profissional. E para mim, o bom profissional, ainda mais no jornalismo, é aquele que apura um fato que é muito difícil de se apurar, porque nenhuma informação dessa é pública. Tem que entrar em contato com uma série de pessoas. Então, é isso. Segue ele, me segue aqui no canal também, se você quiser saber mais sobre os desdobramentos disso. Me segue nas redes sociais, Gabriel Bergamo TV, e até a próxima.